Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente eleito Jair Bolsonaro confirma o nome do quarto ministro de sua equipe e avisa: não vai nomear ministros que sejam condenados por corrupção. General Heleno, que é indicado para assumir o Ministério da Defesa, defende regras mais rígidas em relação aos criminosos, inclusive o uso de atiradores de elite para casos ali de criminosos que estejam com armamento pesado e de uso exclusivo. E aqui no Palácio do Planalto, a primeira reunião dos coordenadores da equipe de transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o programa hoje falando sobre esta reunião que acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, de onde o programa Nos Corredores do Poder é apresentado hoje. Durante toda a tarde, a partir das 4 horas da tarde mais ou menos, ocorreu a primeira reunião dos coordenadores das duas equipes aí, né, do presidente Michel Temer e do presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, os coordenadores das equipes de transição. O coordenador da parte do governo Michel Temer, a gente já falou aqui, é o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Da parte do governo, né, que vai assumir de Jair Bolsonaro, é o deputado federal Onyx Lorenzoni, que é do DEM e que já foi aí também nome confirmado para assumir a Casa Civil, ou seja, será o ministro da Casa Civil na próxima gestão. Eles tiveram essa reunião durante a tarde. Onyx Lorenzoni informou que neste encontro já apresentou uma lista com 22 nomes de técnicos que vão participar desse processo de transição. Lembrando que o presidente eleito tem direito a indicar até 50 nomes para compor essa equipe, cargos que podem ser ocupados já de imediato e têm de ser desocupados até o dia 10 de janeiro. Onyx Lorenzoni disse que outros nomes da equipe de transição serão apresentados à medida que Jair Bolsonaro for confirmando os nomes dos próximos ministros da equipe dele. Confira. Há uma primeira lista, de 22 nomes que foram apresentados hoje. Eles estão mais concentrados na área econômica, por conta, evidentemente, né, das informações que a equipe do Ministério de Economia, liderados pelo economista Paulo Guedes, devem receber para poder fazer a preparação do próximo governo. E a outra área muito sensível é a área de infraestrutura, onde nós já tivemos avanços e precisamos ainda avançar mais. Onyx Lorenzoni diz que, com base nesse material que está sendo repassado pelo governo Michel Temer, vai ser possível o presidente eleito Jair Bolsonaro fazer uma análise dos programas que terão continuidade, as medidas que serão adotadas a partir de 1º de janeiro. Ele informou também que Jair Bolsonaro vem a Brasília na próxima semana, na terça-feira, e que terá uma reunião diretamente com o presidente da República, Michel Temer. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que coordena a equipe de transição aí da parte do governo Temer, disse que a transição está sendo feita com tranquilidade. Confira. Queremos fazer uma transição da mais absoluta tranquilidade, dando ao próximo presidente e a toda a sua equipe condições as melhores possíveis de conhecer como está o governo, para onde nós estamos caminhando e tudo aquilo que nós estamos fazendo e o que projetamos ainda fazer. A gente segue falando a respeito desse processo aí de transição e também de medidas que podem ser adotadas no próximo governo. Hoje, a Rádio Nacional, a nossa rádio aqui nacional, fez uma entrevista exclusiva com o general Heleno, que foi o nome escolhido já por Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Defesa a partir de 1º de janeiro. Nessa entrevista que ele concedeu ao âncora Walter Lima, na Rádio Nacional, que é aqui da empresa
Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, ele falou sobre endurecimento de regras para os criminosos. Falou, inclusive, em defesa de uma proposta apresentada pelo governador eleito do Rio de Janeiro para o uso de atiradores de elite. Mas a gente vai entender em quais situações especificamente, conversando com o repórter da Rádio Nacional, Leandro Martins. Boa noite, Leandro. Boa noite, Rosiane. O futuro ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, defendeu o endurecimento do trabalho das forças de segurança para combater o tráfico de drogas e o crime organizado. Em entrevista à Rádio Nacional, o general concordou com a ideia do governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de posicionar atiradores de elite na cidade para bater o que classifica como bandidos com fuzil. O general da reserva disse que já fez uso da mesma regra de engajamento no linguajar militar enquanto atuava no Haiti e que não se trata de uma autorização para matar de forma indiscriminada. Ele rebateu críticas e destacou que se trata de uma reação à atuação de criminosos. Acompanhe. As nossas regras de engajamento para a situação que nós estamos vivendo, elas são muito tímidas. A minha regra de engajamento no Haiti era muito parecida com essa que o futuro governador colocou. É óbvio que muita gente faz uma distorção nisso e acaba dizendo que é uma autorização para matar. Não é uma autorização para matar. É uma reação necessária à exibição ostensiva que tem sido feita no Rio de Janeiro de armas de guerra na mão, muitas vezes, de jovens que, se for verificar a idade, não tem nem maioridade. E exibem orgulhosamente os seus fuzis. Esses fuzis, eles são empregados normalmente em ações que resultam em mortes de inocentes e principalmente em mortes de policiais. Então é preciso que se volte a respeitar as forças legais. E nós não vamos readquirir esse respeito com as regras de engajamento benevolentes que nós temos hoje. E não é uma autorização para matar indiscriminadamente. Isso precisa ter um critério muito bem consolidado. É preciso haver um treinamento bem feito das tropas para que isso seja respeitado. Nós tivemos essa regra no Haiti durante mais de 10 anos. E não há casos de execuções indiscriminadas. O general Heleno afirmou ainda que é preciso fortalecer a repressão aos crimes transfronteiriços para que o Brasil não se transforme no que chamou de narcopaís. Ele também considerou o resultado da intervenção no Rio de Janeiro como sensacional, pelo pouco prazo que está acontecendo. General Heleno criticou as escolhas políticas para o comando das polícias nos estados e classificou como saudáveis as negociações na área militar com os Estados Unidos. Rosiane. Obrigada, Leandro. O ministro atual da Segurança Pública, Raul Jungmann, também falou sobre essa proposta de Witzel hoje. Ele disse que não tem previsão aí na legislação em relação a esse uso diretamente. Mas a gente vai agora até a redação do Rio de Janeiro. Aliás, Maurício hoje está na redação ou está acompanhando aí Bolsonaro? Porque ele tem feito aí os plantões nos deslocamentos de Jair Bolsonaro. Está na frente da casa de Bolsonaro hoje, Maurício. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Estou aqui sim na frente da casa do futuro presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora vamos falar sobre essa visita que Raul Jungmann esteve hoje aqui no Rio de Janeiro. Ele participou de um evento aqui no Rio de Janeiro junto com o governador eleito Wilson Witzel. No final desse encontro, Jungmann conversou com jornalistas e disse que não concorda com essa proposta do governador eleito do Rio de Janeiro de utilizar atiradores de elite para bater traficantes armados, mesmo que esses traficantes não estejam em combate e até mesmo estejam de costas. Segundo Jungmann, isso não faz parte da lei. Na parte da tarde, o governador eleito disse que não concorda com o ministro. Segundo ele, isso sim faz parte da lei, que ele tem uma nova interpretação da lei e que esses policiais estariam agindo em legítima defesa. E como ele vai ser o governador, os policiais aqui do Rio de Janeiro vão seguir a interpretação que ele tem da lei e, por isso, vão poder abater esses traficantes. Ainda voltando a falar de Raul Jungmann, aqui no Rio de Janeiro, ele fez um balanço do seu trabalho no Ministério. Vamos ouvir. Se eu disser que sim, eu estou me oferecendo. Se eu disser que não, eu estou sendo grosseiro. Então, eu vou
me reservar, não fazer nenhum comentário com relação a isso. Com relação ao Ministério, olha só, nós temos um Ministério por lei, nós temos um sistema unificado que nós nunca tivemos por lei. Nós temos uma política nacional, inclusive de redução de homicídio de 3,5% ao ano. Isso também é lei. E nós temos recursos que nunca tivemos e sem aumentar um centavo o déficit fiscal. Eu acho que isso é um patrimônio que um governo, e esse foi o legado que a gente construiu em 8 meses, eu acho que esse é um legado que deveria permanecer, é a minha opinião, mas o presidente tem a delegação do povo brasileiro e essa delegação foi democrática e cabe a ele decidir se mantém o ministério ou não. Ainda falando sobre segurança, o futuro governador do Rio disse que pretende manter até outubro do ano que vem a garantia da lei e da ordem aqui no estado. Dessa forma, as Forças Armadas vão poder continuar atuando como polícia. Rosiane. Maurício, a gente vai continuar conversando e é curioso que nesse início dessa resposta do ministro Raul Jungmann, ele era justamente indagado se ele pretendia, se ele tinha interesse em continuar à frente do comando do Ministério da Segurança Pública neste próximo governo de Jair Bolsonaro. Realmente uma pergunta difícil de se responder, como ele deixou bem claro ali no começo, se disser que sim ou que não. E aí tocou para frente falando sobre o que o Ministério tem feito. Agora, em relação a quem vai de fato ocupar os ministérios no governo Jair Bolsonaro, o presidente eleito já confirmou 4 nomes, hoje inclusive por meio do Twitter, que ele já avisou que vai inclusive ficar fazendo esses anúncios por meio do Twitter, indicou ali o 4º nome, confirmou e você vai detalhar para a gente, mas também já deu outro recado, Maurício? Disse que não vai indicar nomes para o ministério dele de condenados por corrupção, mas que, por outro lado, também não vai aceitar aí denúncias maldosas. Ele usou a especulações, ele fala especulação maldosa e sem credibilidade em relação aos nomes que ele apontar para a equipe, Rosiane, esse anúncio saiu aqui de trás da casa de Jair Bolsonaro com uma publicação no Twitter. Assim como ele fez na campanha, ele continua se comunicando através das redes sociais. Hoje cedo ele fez essa publicação confirmando que o tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes vai ocupar a pasta de Ciência e Tecnologia no futuro governo. Bolsonaro ressaltou, lembrando que ele é engenheiro militar formado pelo ITA. Em outra publicação, Bolsonaro disse que esse era o 4º ministro e que as outras indicações também vão ser divulgadas pelas redes sociais e disse que no governo dele, corruptos não vão ser indicados para os ministérios, como teria acontecido em outros governos. Rosiane. Maurício, a gente, em relação a esse caso aí de Marcos Pontes, da indicação, ele estava num evento no norte do país, quando houve essa publicação do Twitter, ele até divulgou o vídeo na internet, depois a gente traz aqui nos Corredores do Poder, mas aí ele já dizendo assim, que encara como mais uma missão para servir ao governo, ao servir ao país, na verdade, especificamente. Ele falou bem empolgado hoje, quando estava nesse evento, sobre esse trabalho que vai ter que assumir na ciência e tecnologia, lembrando que ciência e tecnologia chega em todas as direções no dia a dia do cidadão e que, portanto, é uma pasta que deve ter grande relevância. E a gente lembra também que no caso do Ministério de Jair Bolsonaro, ele já avisou que vai fazer enxugamento em relação a essas pastas, a esse número total de pastas que existe hoje. Mas eu sigo falando do presidente eleito de novo, com Maurício de Almeida, para saber como é que foi a agenda. Hoje ele saiu de casa de novo num super esquema de segurança, Maurício? E também teve atividade ontem à noite. O que é que você nos conta? É isso mesmo, Rosiane. Nesse momento ele está lá em casa, descansando. No momento não tem nenhuma reunião acontecendo aqui na casa do presidente eleito. Na parte da manhã ele saiu com esse forte esquema de segurança, batedores da polícia, policiais federais também acompanhando e até 2 atiradores de elite. O motivo da saída é que o Jair Bolsonaro foi homenageado pela Esquadrilha do Céu, uma esquadrilha formada por pilotos da Força Aérea Brasileira, pilotos da reserva. 4 aeronaves fizeram uma homenagem sobrevoando aqui a praia da Barra da Tijuca. Foi um trajeto pequeno. Jair Bolsonaro mora em frente à praia, ele saiu de casa, foi de carro até o posto 4, que fica aqui pertinho, e acompanhou essa apresentação e depois voltou para casa, onde ficou durante toda a tarde. Ontem à noite ele deixou aqui a residência e foi para um culto na Assembleia de Deus, na igreja do pastor Silas Malafaia. Durante esse culto, Jair Bolsonaro falou com os fiéis e agradeceu a Deus pela eleição e também pela recuperação das 2 cirurgias. Vamos ouvir.
pelas mãos de profissionais da saúde, de Juiz de Fora e São Paulo, Deus operou um milagre. Depois, eu quero agradecer também a Deus por essa missão. Porque o Brasil está numa situação um tanto quanto complicada. Crise ética, moral e econômica. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Se hoje o dia foi calmo, amanhã deve ser bastante agitado. Provavelmente o juiz Sérgio Moro deve visitar o presidente eleito Jair Bolsonaro aqui na Casa da Barra da Tijuca e também o embaixador dos Estados Unidos deve fazer uma visita para Jair Bolsonaro na parte da tarde, uma previsão das 3 horas da tarde. Rosiane. Obrigada, Maurício. Lembrando que no caso do juiz Sérgio Moro, Jair Bolsonaro já deixou o convite aí para que ele seja ou ministro da Justiça ou venha ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal quando esta vaga for aberta lá no STF. Então, a expectativa grande se vai ter esse encontro mesmo e o que é que será apresentado após esta reunião. Sobre essa questão do agradecimento, no atendimento médico a ele, Jair Bolsonaro, inclusive, já anunciou uma decisão em relação à Santa Casa lá de Juiz de Fora. Ele disse que vai doar as sobras de arrecadação da campanha presidencial dele justamente para esta Santa Casa. Publicou no Twitter a seguinte mensagem: nossa campanha custou cerca de R$1,5 milhão, menos que a metade do que foi arrecadado com doações individuais. Pretendo doar o restante para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde nasci novamente. Acredito que aqueles que em mim confiaram estarão de acordo. Muito obrigada a todos. Foi o post aí, portanto, de Jair Bolsonaro sobre essa doação para a Santa Casa em Juiz de Fora, onde ele recebeu o primeiro atendimento quando sofreu o atentado e foi esfaqueado no dia 6 de setembro, quando participava de um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. No próximo bloco, outras notícias aqui nos Corredores do Poder. Até já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. A gente já vai direto para a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino e a gente segue falando de política porque por lá a Vanessa tem informações a respeito da pauta que prefeitos querem apresentar para o novo governo. Quais são essas reivindicações? Vanessa, boa noite. Oi, Rosinha, boa noite para você, boa noite a todos. A principal preocupação demonstrada pela Frente Nacional dos Prefeitos que se reuniram hoje aqui em São Paulo foi com o fim do Ministério das Cidades. O presidente da frente, prefeito de Campinas, Jonas Donizete, do PSB, explicou que existem muitos projetos em andamento no Ministério, principalmente para médias e grandes cidades, incluindo moradia, saneamento básico, transportes, e que há uma preocupação com o que viria em substituição à pasta. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, destacou que a questão é saber como vai ser a interlocução do governo federal com os municípios sem o Ministério. E citou o programa Minha Casa Minha Vida, questionando se ele iria, por exemplo, para o Ministério do Planejamento. Isso apesar de ontem o futuro ministro Paulo Guedes ter dito que a pasta do Planejamento vai ser fundida com a da Fazenda e Indústria e Comércio, dando origem ao Superministério da Economia, que vai ser comandado por ele. Já o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PMN, disse que o importante é uma política de apoio às cidades, seja ministério, secretaria ou agência. Outra preocupação dos prefeitos é com uma eventual saída do Brasil do Acordo de Paris sobre o clima, além da junção das pastas da Agricultura e Meio Ambiente. Isso porque a Frente Nacional dos Prefeitos tem um acordo com a ONU de incentivo a práticas sustentáveis com selo para os municípios. Os prefeitos defenderam ainda a necessidade de retomada do desenvolvimento econômico e a aprovação das reformas da Previdência e tributária. Agora, um documento extraído desse encontro vai ser encaminhado ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Rosiane. Obrigada, Vanessa. E olha, outra manifestação de preocupação em relação à próxima estrutura ministerial aqui em Brasília foi manifestada hoje pelos atuais ministros de Meio Ambiente e da Agricultura em relação a essa possibilidade de fusão dessas duas pastas na próxima gestão. Quem tem informações para a gente sobre isso é Mariana Jungmann. Boa noite, Mari.
Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, olha, o Ministério do Meio Ambiente divulgou uma nota dizendo que as agendas dos dois ministérios são muito diferentes e que, inclusive, apesar de ali em alguns pontos elas terem alguns pontos convergentes, elas são muito diferentes. Inclusive, que dos mais de 2.700 processos de licenciamento ambiental que estão em andamento no IBAMA, hoje apenas 29 têm a ver com a agricultura. Na parte do Ministério da Agricultura, o ministro Blairo Maggi também se manifestou contrário à ideia, disse que isso pode inclusive prejudicar a agricultura brasileira no exterior, que é muito cobrada por questões ambientais. Aqui no Congresso, a Frente Ambientalista também se reuniu hoje para avaliar e disse ser totalmente contra a ideia, disse que vão procurar aí medidas judiciais e legislativas se não conseguirem demover o futuro governo dessa ideia. Rosiane. Mari, agora deixa eu aproveitar para saber da pauta aí no Congresso Nacional. Um dos principais temas hoje foi a formação de um bloco de oposição ao próximo governo, o governo Jair Bolsonaro. Como é que fica essa composição? Olha, Rosiane, esse bloco vai ser formado pelos partidos PDT, PSB e PCdoB. Eles juntos vão ter 69 deputados na próxima legislatura. E a ideia deles é fazer aí uma oposição propositiva. Disseram que não querem fazer aquele tipo de quanto pior, melhor, mas buscar aí uma agenda legislativa em contraponto à agenda do futuro governo, em especial a agenda econômica. Eles foram muito questionados também sobre a participação do PT nesse bloco, que é o partido que vai ter a maior bancada na casa e também será de oposição, e eles justificaram que justamente por isso, por ter uma bancada muito grande, o PT deve ter uma atuação mais independente, mas que eles podem aí unir forças quando a pauta for convergente para toda a oposição. Por falar em oposição, ela ganhou aí algumas batalhas aqui no Congresso hoje, conseguiram adiar para a semana que vem a votação do projeto de lei sobre escolas sem partido, porque teve muito tumulto na comissão especial hoje, e aí eles obstruíram, conseguiram que a ordem do dia começasse, essa votação foi adiada. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça começou a discutir ali uma lei antiterrorismo, né, uma ampliação da lei antiterrorismo. A oposição também foi contra, conseguiu convocar uma audiência pública que vai ganhar aí algum tempo, então, discutindo ainda esse projeto. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora vamos conferir destaques na Agência Brasil com Carolina Pimentel, que traz, inclusive, informações sobre decisão de agora há pouco no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão até o fim do mandato de um inquérito contra o presidente Michel Temer, no qual ele é investigado pelo suposto recebimento de propina da empresa Odebrecht. Fachin determinou que parte da investigação que envolve os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de Minas e Energia, Moreira Franco, seja encaminhada à Justiça Eleitoral de São Paulo. E essa suspensão da investigação sobre Temer foi determinada a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, com o argumento que a Constituição impede que o presidente responda por fatos anteriores ao exercício do cargo, ou seja, o inquérito só será retomado ao fim do mandato de Temer. E conforme uma delação premiada de 6 ex-executivos da Odebrecht, o pagamento de 10 milhões de reais para a Caixa 2 da campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo em 2014 teria sido acertado em um jantar no Palácio do Jaburu, quando Temer era vice-presidente em maio daquele ano. Em nota divulgada anteriormente, o Palácio do Planalto afirma que esse jantar ocorreu no final de maio. Segundo os próprios delatores, tratou de um pedido de apoio formal para campanhas eleitorais, o que ocorreu realmente dentro de todos os ditames legais. A nota ainda afirma que todos os registros foram feitos em contas do MDB e declarados ao TSE. Rosiane. Obrigada, Carolina. E outro assunto no Supremo Tribunal Federal hoje foi em relação àquela ação de busca e apreensão em universidades que ocorreu às vésperas da eleição. Mas quem tem informação sobre isso e já está aqui ao meu lado é o repórter Daniel Ito. Boa noite, Daniel. Avançou? Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos os que nos assistem. Olha, o julgamento ainda está acontecendo, Rosiane, mas nós já temos uma maioria formada no sentido de aceitar a ação proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Esse caso, ele diz respeito a decisões de juízes eleitorais que, na semana passada, determinaram intervenções policiais nas universidades para busca e apreensão de materiais de campanha e também a proibição de outras formas de manifestação, como, por exemplo, áudios
aulas com temática eleitoral e também reuniões de natureza política. A procuradora Raquel Dodge pediu a suspensão dessas decisões dos ministros. A relatora do caso no Supremo, ministra Carmen Lúcia, já havia tomado uma decisão liminar no sábado, véspera de eleição, no sentido de suspender essas decisões dos juízes eleitorais. Hoje, ela foi a primeira a votar. E, no entendimento dela, essas ações nas universidades ferem a democracia e também as liberdades previstas na Constituição Federal. Vamos ouvir o que ela disse. As práticas descritas na peça inicial da presente arguição contrariam, na minha compreensão, a Constituição do Brasil. Contrariam o Brasil como Estado constitucionalmente formalizado como democrático de direito. Não há direito democrático sem respeito às liberdades. Não há pluralismo na unanimidade, pelo que contrapor-se ao diferente e à livre manifestação de todas as formas de pensar, de aprender, apreender e manifestar uma compreensão do mundo, é algemar liberdades, destruir o direito e exterminar a democracia. O entendimento da ministra relatora Carmen Lúcia foi seguido por todos os outros 7 ministros que já votaram, inclusive o presidente Dias Toffoli, que já antecipou o voto. Rosiane. E amanhã a gente traz o resultado aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.